Que a paz de Jesus, o amigo de tudo e companheiro de todos os momentos, se faça entre nós, para nos dar a tranquilidade de que vamos precisar para melhor entendimento da mensagem de hoje, a respeito de como devemos orar com Jesus. Certamente que é procurando entender e vivenciar os seus ensinamentos de amor, fazendo exatamente aquilo que ele faria se estivesse em nosso lugar. Jesus, que ficou logo conhecido como o sublime emissário do amor, veio à terra com a tarefa de esclarecer a humanidade terrena a respeito da vida espiritual, como sendo a verdadeira vida. Também de acabar com o fanatismo religioso que havia. E também acabar com o preconceito social, principalmente contra as mulheres, que até hoje são discriminadas lá para aquelas regiões onde Jesus vivia. Até nos dias de hoje, elas são discriminadas. Ao mesmo tempo que Jesus ia fazendo o bem, era uma praxe comum para ele, fazer o bem, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. E fazia isso geralmente curando os enfermos da alma e do corpo físico, como cegos, surdos, mudos, paralíticos, cancerianos e obsedados, que já havia também em grande escala naquela época. Hoje é o que mais se vê, são as pessoas sendo obsidiadas, principalmente tomadas pelas depressões da vida. Então, Jesus, além disso, sempre propunha à humanidade terrena se modificar. Todas as vezes, ou quase todas as vezes em que ele curava o enfermo da alma ou do corpo, quase sempre ele dizia: vai e não peques mais. Ora, a maneira de não pecar mais seria fazer uma mudança de ordem interior, que a doutrina espírita chama reforma íntima, que é batida e rebatida todas as vezes que vem um palestrante para aqui falar sobre qualquer que seja o assunto. Na determinada hora, ele fala da necessidade de fazermos essa mudança de ordem interior, na nossa forma de ser, de pensar e de agir. E a mensagem de hoje, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, o livro religioso da doutrina que hoje estamos abraçando, principalmente no capítulo 11 e também no capítulo 17. Vamos encontrar o conteúdo do assunto de hoje. Sem que nós tenhamos a concepção da vida espiritual como sendo a verdadeira vida, e de onde provém as inspirações mais elevadas daqueles que estão muito mais evoluídos que nós em todos os sentidos, nós vamos continuar vivendo e agindo em sintonia com os homens e os espíritos maus que estão aqui na Terra.
vivendo em patamares completamente incompatíveis com os ensinamentos de Jesus, que estavam voltados sempre para a prática do amor, e que esclarece ainda mais uma vez a respeito da imperiosa necessidade de fazermos a mudança interior, a fim de que possamos dizer não ao mau proceder e sim à prática do bem, à prática da justiça e do amor, para poder abrirmos as comportas da tolerância, que geralmente se encontram emperradas pelas paredes impermeáveis do ódio, sentimento totalmente contrário ao amor, que é o único a nos impulsionar para Deus. Sem amor não tem salvação, conforme consta das mensagens de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, passadas evidentemente pelos espíritos superiores. Para o cristão, ou para o espírita, uma vez que o cristão e o espírita são identicamente a mesma coisa, todos se baseiam pelos ensinamentos de Jesus. O divino amigo sempre foi o modelo maior de evolução moral concedido por Deus para a humanidade inteira. E as suas mensagens de amor são a mais pura manifestação dos pensamentos de Deus, que era de nos fazer seguidores da doutrina de Jesus, passando a viver a partir do entendimento que ele falava, a época da Boa Nova, isto é, a época em que a humanidade passa a entender melhor o amor para poder vivenciar esse sentimento, a fim de apressarmos a transformação da terra, que está prestes a se transformar em mundo de regeneração, onde o amor é muito melhor entendido e praticado pelos seus habitantes, uma vez que os espíritos maus vão deixar de habitar a terra, serão conduzidos numa próxima reencarnação para um mundo inferior à Terra, em todos os sentidos, porque eles foram persistentes na prática do mal. Jesus não veio, como muitos pensavam antigamente, os fariseus, os escribas, etc., que ele vinha com o propósito de destruir a lei que Moisés recebeu no alto do Monte Sinai. Ele não veio fazer isso, pelo contrário, ele veio simplificar todo aquele conteúdo que é contido no Antigo Testamento, apresentando o outro mandamento, em que recomendava que todos nós amássemos Deus acima de tudo e de todos, e não esquecêssemos também de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então esse foi o mandamento maior que ele trouxe para a humanidade terrena, continuar fazendo a sua caminhada rumo ao Criador. A mensagem de Jesus nos esclarece sobre o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento é o alicerce, a base
da revelação divina. É o Antigo Testamento, né? Que consta ali o ensino de Moisés e mais o conteúdo também doutrinário dos outros profetas que vieram depois de Moisés e antes de Jesus. E o cristianismo é o edifício de redenção das almas humanas, destinado a nos ensinar que somente através do amor é que nós vamos conseguir fazer a caminhada longa, extensa e muito difícil em direção ao Criador, e é Deus. Essa caminhada é longa, nós não poderemos fazê-la do dia para a noite, nem da noite para o dia, porque temos que combater insistentemente as nossas imperfeições morais, os nossos vícios que ainda nos acompanham até os dias de hoje, principalmente o egoísmo. Esse é o mais antigo vício que nos acompanha quase desde o início de nossa existência. Porque naquela oportunidade agíamos de acordo com os predadores selvagens de hoje. Não compartilhávamos nada com os outros. A lei do mais forte era aquela que imperava. Então, Jesus veio para mudar essa concepção, apresentando as virtudes que poderiam nos levar a Deus, como humildade e caridade. A humildade é aquela virtude que nos faz reconhecer as criaturas humanas, quaisquer que sejam elas, como sendo nossas irmãs ou nossos irmãos, porque todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos filhos de Deus, logo todos somos irmãos, independentemente de nacionalidade, de raça ou de religião abraçada. É essa forma, é essa ótica que devemos usar na vida terrena, achando conscientemente que todos somos irmãos. E a caridade é a outra virtude fundamental que nos leva a amar os nossos semelhantes. Sem caridade é difícil para nós colocarmos em evidência esse sentimento maior denominado amor. Então, o amor sempre foi a parte mais forte de tudo aquilo que Jesus nos deixou um grande legado. Sempre foi. E Allan Kardec, entendendo a profundidade desse sentimento, que ele chamou de caridade, porque a caridade nada mais é do que o amor em ação, o amor concreto, que sai do campo do abstrato, porque nós vamos perceber, vamos sentir a ação do amor. Então, ele, entendendo isso, escreveu através da Revista Espírita de dezembro de 1868 que a caridade seria a alma do Espiritismo, na sua verdadeira face de amor ao próximo, apesar de suas múltiplas manifestações. Então, nós podemos fazer a caridade de mil maneiras diferentes, não é só colocando a moeda
daquele que nos pede. Essa é uma maneira, mas nós podemos, além dela, fazer a caridade através dos nossos pensamentos. Quando oramos por alguém, é um tipo de caridade que qualquer um pode fazer. Quando nós nos sentimos felizes pelo êxito de alguém, nós podemos fazer a caridade através de nossas palavras. Quando nós damos um bom conselho para o desesperado que nos procura frequentemente, rogando ajuda de como solucionar o problema que ele traz consigo e que o aflige muito. Porque temos que fazer a caridade todas as vezes em que a oportunidade se apresente para isso. Porque se não fizermos a caridade quando a oportunidade se apresenta, nós seremos responsáveis pelo mal que possa acontecer por não termos feito a caridade quando a oportunidade surgiu para isso. Nós também seremos corresponsáveis. É comum hoje em dia escutarmos a pessoa que adentra a casa espírita, procurando um trabalhador, e dizer que não tem mais alegria de viver, a razão porque está pensando em tirar a sua própria vida. É muito isso da casa espírita. Então, eis aí a oportunidade de você praticar a caridade, explicando para essa pessoa que não é assim que ele vai resolver a situação do momento, mas sim procurando enfrentar com dignidade, com fé, com esperança, né, esse grande obstáculo que surgiu em sua vida. E explicar também que a vida não se acaba com a morte do corpo, que ela vai continuar no outro lado de além-túmulo, e você vai ver diante de si o problema que tinha que resolver e não resolveu, mas outros que criou o ato do suicídio. Né? Explicar que surgirão outros problemas muito mais pesados a partir do plano espiritual, e com sérias consequências da vida material que é liberada futuramente. Porque quando nós provocamos um mal por nossa vontade ou por ignorância em nosso corpo físico, essa deformidade, por exemplo, que provocamos no corpo, ela vai retornar conosco, porque ela passa para o perispírito, porque fomos nós mesmos que fizemos, né? E vai retornar conosco a se refletir no próximo corpo material que nós tivermos. Então, como se vê muitas das vezes, a pessoa nasce cega, não quer dizer que a regra diga que essa pessoa tentou se suicidar dando um tiro na cabeça. Não, mas pode ter sido isso. Aí, como ela deteriorou sua visão, né, ela volta com essa deficiência numa outra existência. Não quero dizer que toda vez isso vai acontecer, mas é uma grande probabilidade de ocorrer. Então, além de Allan Kardec ter mencionado que o amor é de grande importância, também espíritos superiores de alta envergadura moral comentaram, trouxeram suas mensagens através de médiuns da nossa época, falando do amor.
ou seja, da caridade. Joana de Ângeles, que eu acho que todos vocês já ouviram falar, né? Mentora de Divaldo Franco, no livro Oferenda, ela escreveu e Divaldo Franco psicografou, dizendo que a caridade seria a luz acesa, vencendo as trevas, a escuridão da dor do sofrimento. E aquele que acionasse o interruptor da caridade seria o primeiro beneficiado por iluminar assim mesmo. O Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que viveu na época de Jesus, na figura de Publius Lentulus, autoridade romana, também através da psicografia de Chico, no livro Vinha de Luz, que muitos de nós usamos quando fazemos o Evangelho no lar, ele diz que a fé e a esperança são linhas preciosas na evolução moral da criatura. Mas a caridade é o tear divino que tece a túnica da perfeição espiritual. Quer dizer, a máquina divina que nos ajuda em nossa evolução moral. E Paulo de Tarso, que muitos conhecem a história, que foi convertido na estrada de Damasco, diante da visão do Espírito de maior envergadura moral e intelectual que nos aqui na terra, Jesus. Apareceu para ele como Espírito, né? E irradiando as energias amorosas em abundância sobre Paulo de Tarso. Questionou o doutor da lei: Saulo, Saulo, esse era o nome primitivo de Paulo, por que me persegues? É porque Saulo perseguia o cristianismo, perseguia os adeptos do cristianismo. Então estava perseguindo Jesus. E Saulo, então, nunca tinha recebido uma energia tão forte do amor, totalmente submisso, responde nesse momento: o que queres de mim, Senhor? Aí Jesus explica: olha, a providência divina te escolheu para ser o vaso que vai propagar o cristianismo pelos 4 cantos do mundo. Mas que ele fosse, antes dessa tarefa, à casa do profeta Ananias para se curar da cegueira pelo impacto da luz que Jesus irradiava. Ele não aguentou cair do céu. Aí Paulo vai à casa do profeta e ali é curado por Ananias, né? Que era um médico de cura, sabia manusear o fluido cósmico universal, tirando a molécula malsã da visão de Paulo e colocando uma saudável. E Paulo fica curado e começa a propagar o cristianismo. Primeiro ele ia nos templos, né, nas ruas, mas como começou a perseguição cruel com seus antigos companheiros de Sinédrio, ele então se absteve de ir e começou a mandar cartas para os cristãos daquela época. E mandou certa vez a primeira carta aos Coríntios.
nessa carta ele faz um relato muito extenso sobre a caridade. Mas eu vou levar o conhecimento de vocês do preâmbulo dessa carta. Ele diz ali assim: sem caridade, nós somos iguais ao sino, que tine, faz barulho, chama atenção, mas não vai tocar os corações humanos. E eu deixo como um grande legado para vocês 3 virtudes: fé, esperança e caridade. Porém, a maior de todas é a caridade. Então vocês estão assimilando a importância da caridade na nossa vida. Os espíritos superiores responsáveis pela doutrina espírita, que usaram Allan Kardec como normatizador da doutrina, porque a doutrina é dos espíritos, Allan Kardec como responsável pela oficialização do espiritismo do século XIX. Ali, o codificador pergunta para os espíritos superiores na questão 886 de O Livro dos Espíritos: o que é a caridade na forma como Jesus ensinava e exemplificava quando aqui esteve? Olha a profundidade da pergunta que ele fez aos espíritos superiores, e eles responderam que caridade seria benevolência por todos, bondade através de nossos atos. É como vamos manifestar a caridade. Indulgência com as faltas alheias, isto é, tolerância com os defeitos alheios, porque todos nós somos defeituosos ainda e que vamos precisar da tolerância dos outros. E arremataram a definição de caridade, dizer que caridade seria perdão das ofensas. Que, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 4, 14 e 15 desse livro, caridade seria o esquecimento total e absoluto das ofensas recebidas, a fim de não guardar nenhum sentimento de ódio, rancor, ira ou desejo de vingança, ou então não corresponder o mal com o mal. Por ser o esquecimento das ofensas uma característica marcante das almas elevadas, daquelas almas que se colocam acima dos males que lhes queiram fazer. Então essa é a definição de perdão. Perdão das ofensas. E não é aquele perdão que comumente nós escutamos alguns relatos dizer: eu não te perdoo, mas não fala mais comigo. Isso é perdão. Colocando uma condição para perdoar, não é. Perdão tem que ser da forma como é essa definição que eu acabei de passar para vocês. Não é esquecer, porque quando você esquece o mal que recebeu, lá adiante vai encontrar o professor. Não remói a ofensa recebida, porque não se lembra mais dela.
nem vai animar em seu coração nenhum sentimento amoroso, porque não tem mais a lembrança do mal que ele lhe fez. Está certo? Então, como se pode ver, deixa eu ajeitar aqui devagar só o roteiro, porque o vento aqui é bom. Então, como se pode ver, a caridade é uma virtude complexa, porque nela estão contidas todas as outras virtudes. E Jesus sempre fazia constar dos seus ensinamentos a caridade, mas ela não é fácil realmente de ser praticada aqui na Terra, no atual momento, porque ainda há muitas criaturas humanas que ainda não aprenderam a amar a si mesmas, muito menos amar os seus semelhantes. Mas graças a Deus, há também entre nós criaturas virtuosas, ou que já viveram, ou que continuam vivendo, né? Que com seus exemplos ajudam a retirar as almas sofredoras, ignorantes, do pântano lodoso, da dor, do sofrimento, e a levá-las degrau por degrau à escada da evolução. Então, essas criaturas nós podemos mencionar para vocês, algumas delas que viveram agora em nossa época. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Era católica, não era espírita, mas ela exemplificava a caridade. Irmã Dulce também exemplificava a caridade. Dalai Lama, Mahatma Gandhi lá atrás. E não poderia deixar de colocar aqui Chico Amor Xavier, porque aquele homem não fez outra coisa que não demonstrar amor pelos seus semelhantes. Foi um exemplo vivo de como nós deveríamos amar aqui na Terra. Chico Xavier. E o Espiritismo nos ensina que a evolução humana nada mais é que um processo educativo que deve obedecer com certeza a uma pedagogia divina que trata do amor como a alavanca nos impulsionar para Deus. Conforme nós podemos perceber isso nos evangelhos de Mateus, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Ali nós vamos encontrar a seguinte passagem: que um certo doutor da lei, que era um fariseu, que não simpatizava nem um sequer com as mensagens amorosas e consoladoras de Jesus, querendo levar Jesus a se equivocar ao erro, a praticar o erro na resposta sedada, pergunta ao amigo divino: mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? A vida eterna, todos nós
nós sabemos que a vida do Espírito, a partir do momento em que Deus o criou, então todos nós espíritos tivemos um início, mas não vamos ter um fim. Diferentemente de Deus, que não teve início nem terá fim. Então essa era a vida eterna, mas religiosamente, era o que queria saber o fariseu, a vida eterna é aquela que acontece quando nós evoluímos, alcançamos a condição de espíritos puros para podermos adentrar no reino de Deus. É a partir desse momento que vamos viver a vida eternamente com Deus, lado a lado com Deus, vendo a beleza do céu e, acima de tudo, trabalhando com o Criador. Então, essa é que seria a vida eterna que ele, o fariseu, queria saber como possuir essa vida. Aí Jesus respondeu fazendo-lhe uma pergunta: o que está escrito na lei? Como é que tu lês a lei? A lei que Moisés recebeu do alto do Monte Sinai, o decálogo. E o doutor da lei era um teólogo daquela época e respondeu para Jesus. Respondeu dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e com todas as tuas forças, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus certamente bateu palma, né? Não tem isso na Bíblia, eu estou criando. Certamente bateu palma, satisfeito com a resposta do fariseu e disse: respondeste muito bem, faz isso e viverás. Quer dizer, ama que tu vais alcançar a vida eterna. Tu vais adentrar no reino do meu Pai. Jesus não disse para ele: olha, tem fé, é pela graça que tu vais alcançar o reino de Deus, independentemente das tuas obras realizadas. Ele não disse isso. Também não disse: olha, segue esta ou aquela religião. Mas somente ama que tu vais adentrar no reino de Deus. Então eu me lembrei também de uma passagem que funciona mais como uma fábula, em que um sábio é um ser inteligente, né? Ele era ateu. Ele era ateu, mas chegou um determinado momento que ele viu que não estava certo, que queria seguir uma religião. Então saiu procurando, né, os responsáveis pela crença tal, os princípios, etc. E ele impunha uma condição para seguir aquela religião que a pessoa estava apresentando para ele, que ele queria aprender o conteúdo total da religião no tempo em que ele permanecesse apoiado apenas em uma terra. Aí ninguém aceitava, porque ninguém ia aprender, seja ela qual for a religião. Mas ele era um sábio, ele se achava muito inteligente, que ele aprendia assim. O certo é que ninguém lhe explicava o conteúdo de sua religião, porque achava que não dava certo, era preciso anos para se tornar um teólogo. Aí até que ele chegou num lugar onde tinha um monge. Aí ele fez essa proposta para o monge: o monge disse: qual é o tempo que você quer aprender? O tempo que eu vou permanecer
permanecer equilibrado em uma perna, como eu estou aqui agora. Aí eu lhe ensino a minha religião em menos tempo do que esse que você vai dar para o mundo. É mesmo? Então diga. Aí eu hoje é o amor. E aquele conteúdo todinho que tem nos livros religiosos, para que serve aquilo? Tudo. Aquilo tudo é para ensinar a amar. E pode ver que é verdade. Todo o conteúdo bíblico acaba sendo direcionado para o amor. A doutrina espírita direciona para o amor. Então o amor é fundamental em nossa vida. Para nós evoluirmos, aprendermos a amar, Deus nos concedeu precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. E nos privou daquilo que poderia nos prejudicar. Vocês encontrarão isso também no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5. Está lá. E o que é a voz da consciência? É a consequência das leis de Deus, agindo em nosso próprio benefício, porque as leis de Deus estão grafadas na consciência humana, de cada um de nós. Então, elas nos ajudam na evolução que vamos fazer. Muitas das vezes, nós projetamos um plano que é errado, equivocado, e a voz da consciência chama a nossa atenção. E olha, isso está errado. Dói a gente. E as tendências instintivas são lembranças sutis, né? Que surgem em nossa vida de ocorrências do passado que nós erramos e que sirva agora como exemplo para não errar outra vez. Quando nós já chegamos a um ponto de evolução tal, né, que nem pensamos no mal, o progresso já foi realizado. Já chegamos no ponto em que a providência divina determinou para os habitantes da Terra que saímos daqui e íamos para o mundo mais evoluído em todos os sentidos que a Terra, porque alcançamos o limite da evolução determinada pela providência divina para os habitantes da Terra. Quando nós ainda pensamos no mal, mas rebatemos o mal, o progresso está em dia de se realizar. É essa a condição de todos nós que aqui estamos. Estamos sendo alertados para evitar o pensamento do mal e, consequentemente, evitar fazer o mal. Porque a prática do mal já é um efeito do pensamento que eu tive em fazer o mal. Então, é a nossa situação aqui. Temos que procurar, porque, olha, todos nós pensamos mal. Qualquer um de nós aqui está pensando no mal em determinadas situações. Mas vamos evitar concluir o mal que pensamos. Aí é que está a ação correta do verdadeiro espírita ou do verdadeiro cristão. É evitar fazer o mal. Então a nossa jornada evolutiva ela é longa. Ela não é curta, é muito longa, porque nós precisamos conhecer a ciência do universo. Não é só a ciência da Terra, é do universo. E essa ciência universal, dela vamos tomando conhecimento à
medida que vamos passando de um mundo evoluído para outro mais evoluído ainda. É assim que vamos tomando conhecimento da ciência universal e nos depurarmos completamente, nos transformando em espíritos puros. Aí sim, nós vamos encontrar as portas dos céus abertas para nós ali acessarmos. E nós vamos concluir a nossa fala dizendo a vocês que a caridade é o amor em movimento. E é semelhante a um sol de mil faces, iluminando a todos, ou um gênio de mil mãos, trabalhando na obra do bem. Onde quer que se encontre, entre bons e maus, entre justos e injustos, porque onde há amor, há luz para iluminar o mundo inteiro. Que a paz de Jesus seja a paz de todos vocês, hoje e sempre. Que assim